Olá, boa tarde. Eu hoje venho apresentar-vos o mestrado em Sistemas Multimédia, que é parte do nosso que é suportado pelo nosso grupo de computação gráfica e multimédia. O que vos vou mostrar, alguns de vocês já conhecem esta imagem. Isto é um dos pequenos demonstradores que nós damos ao pessoal que está a fazer computação gráfica, para verem que isto não é complicado, é um modelo físico, é uma coisa, parece uma coisa do outro mundo, mas no fundo são meia dúzia de instruções, C++ e as coisas funcionam. O que é que nós vamos hoje apresentar? Olha, vamos primeiro fazer aqui umas coisas sobre o que é que nós pensamos sobre a nossa missão aqui no técnico, como professores, quem somos nós, falar do que nós estamos, do que lecionamos e daquilo que vocês, e os vossos, ou principalmente os vossos colegas, fazem. E o que é que nós temos como lema? Nós temos a ideia de que, embora haja muitos sistemas, como nós vimos anteriormente, mais embebidos, menos embebidos, o que é certo é que muitas vezes a frustração do utilizador é enorme e o que nós queremos é, chegando às massas, proporcionar facilidade de uso e entretenimento e prazer no uso dos equipamentos. Portanto, o que nós queremos é, no fundo, tornar a comunicação das pessoas com os sistemas computacionais mais natural possível, adequada à vida diária, profissional ou não, ao entretenimento, e tornar isso o mais natural possível, o mais informal possível. Como, bom, isto é só uma pequena resenha de quantas pessoas nós temos. Neste momento, eu tinha, há bocado, quando comecei a fazer o slide, tinha 12 alunos de doutoramento. O que acontece é que, recentemente, doutoraram-se 2, então, como não entraram ainda mais, só vão entrar proximamente, tive que mudar o número para 10. E temos mais 10 teses de mestrado a correr, às vezes 30 ou mais. Portanto, estas são as fotografias de alguns de nós, ou de nós todos, um bocadinho mais novos, principalmente eu. Esta fotografia foi tirada em 1994, quando estávamos a construir uma página pessoal usando um browser e um servidor que tinham acabado de ser instalados. Bem, como vocês sabem, nós, na licenciatura, temos 2 disciplinas, agora chamadas UC, mas eu continuo a chamar disciplinas, que são computação gráfica. Não sei se algum de vocês foi o autor deste jogo do Pac-Man, o ano passado. Aqui temos uma versão, e temos ali uma das últimas realizações de IPM, em que, no fundo, estamos a estudar um display no vidro do automóvel, ou um dispositivo que pode ser quase embebido e trabalhar a 8 bits, mas é uma coisa pequenina. O que está ali é grande, mas isto é para um dispositivo com um ecrã de 4 por 4 centímetros. Ou seja, estamos a meter o Rocio na Rua da Betesga. No mestrado, o que é que nós fazemos? Pegamos nisto, no que vocês apanharam de computação gráfica e principalmente de IPM, e tentamos levar isto até às consequências da naturalidade da interação. Como uma das disciplinas é a concepção centrada no utilizador, que é um projeto completo à volta
de utilizadores, e são os utilizadores que guiam a execução do projeto. A outra são a produção de conteúdos multimédia, que, enfim, vocês, pelo nome, onde pensar o que é que se faz. Por exemplo, aqui haveria um loop que não está a funcionar. Porquê? Porque o iOS ou o Keynote sobre o iOS não suporta isso. É uma das restrições. Mas podemos ir para coisas extremamente mais ambiciosas, como ambientes para jogos e jogos dentro de ambientes e cenários, alguns deles bastante irrealistas, interações com agentes autónomos, inteligentes, sistemas multiagentes, e eu aqui tentava mostrar-vos aquilo que... tentei... Vamos lá ver se isto funciona. Isto foi realizado por um colega vosso como projeto da cadeira de P3D, em que, vocês reparem, estamos a seguir uma raposa, a tentar segui-la. Claro que isto de vez em quando a rede para. Enfim, já viram o essencial disto. Ok. Portanto, a programação 3D para simulação e jogos produziu este pequeno excerto que vocês viram. Mas também temos mais, também trabalhamos numa das linhas que fez desenvolver o hardware gráfico. Se hoje temos GPUs potentíssimos, a pressão foi feita toda do lado do entretenimento, dos jogos, das tentativas que houve durante muitos anos da televisão interativa, etc. E hoje podemos ter coisas extremamente potentes e fazemos uso delas, como neste caso das cadeiras de desenho e desenvolvimento de jogos, portanto já mais teórico sobre o desenvolvimento, a concepção e desenvolvimento de jogos, e a tecnologia de jogos e a simulação. Ups, isto não se pode bater duas vezes. Depois há mais cadeiras de opções, como interfaces multimodais inteligentes, portanto, interfaces que reagem não só a estímulos visuais, estímulos táteis, estímulos de voz, etc., tudo combinado. A recuperação de informação multimédia. Daqui a bocado eu vou-vos mostrar um exemplo simples de recuperação. A gestão e visualização da informação pessoal. E quem, por exemplo, este ano esteve a fazer um mestrado em CCU, esteve a fazer uma coisa extremamente interessante, que foi criar uma app para Android, ou iOS, ou Surface, o que fosse, para gerir as contas pessoais, para gerir as contas do mês. Ora, agora, os grandes temas, então, que nós temos no mestrado, são estes que aqui têm, que estão aqui a ver: interfaces, interação, visualização gráfica, ambientes virtuais, obviamente, agentes autónomos em ambientes virtuais, jogos sérios, não tão sérios, jogos menos, como é que eu ia dizer, menos violentos, mais violentos, dispositivos móveis. Estamos extremamente virados neste momento para os dispositivos móveis, a gestão da informação pessoal, a recuperação de informação e também o problema da acessibilidade, que afeta pelo menos 10% dos portugueses. Não podem usar uma
um dispositivo normal, como nós usamos. Para isso temos instalações em que, por exemplo, temos estes grandes ecrãs, podemos fazer interações multitoque nas nossas aplicações e podemos, por exemplo, isto é um projeto de doutoramento que está a correr, a reconstrução 3D, isto é um mistério da batalha, num grande video wall. Ou fingir que estamos a simular um rio, e para simular o rio há um modelo físico por trás, as equações estão ali, não se assustem. São muito difíceis de resolver. Há uma linha de trabalho que não é nossa, mas que há 30 ou 40 anos anda à volta da solução para estas equações. Ok. Recuperação de informação sobre gravuras portuguesas. Neste caso, nós estamos a tentar recuperar informação que não foi recolhida por um GPS. Por exemplo, do canto superior esquerdo, nós estamos a mostrar um percurso de automóvel junto ao técnico e os pontos a verde foi a detecção das paragens e dos sinais vermelhos. Como veem, também se vê a saída na cancela e depois a paragem para entrar dentro da avenida. Ou então a recuperação dos pontos em que num percurso de BTT se tiraram fotografias. Podemos também tratar de fotografia e organizar consoante as nossas necessidades, o nosso carrossel. A zona da acessibilidade, estamos a trabalhar na comunicação para pessoas com deficiências até graves, neste caso uma pessoa quadriplégica. Para cegos, houve um grande desenvolvimento chamado NavTap, que é uma forma de poderem não pagar tanto e enviar SMS uns aos outros, uma coisa que um cego normalmente não pode fazer, com as interfaces que nós temos. As nossas interfaces não nos permitem fazer essa interação. Temos aqui, já na zona de jogos, um jogo de terceira pessoa. O conteúdo é gerado na base da personalidade que está a fazer. Um jogo, usando a interface do Kinect, e estamos a resolver puzzles com um gato que ajuda. Portanto, há aqui uma componente lúdica, mas também uma componente educativa. Jogos com técnicas de vídeo artificial, que as coisas já se tornam muito mais sérias. Um vendedor de jogos que, consoante aquilo que nós gostamos de jogar, vai sugerindo e adaptando depois o comportamento do jogo às preferências do utilizador. É aquele jogo em que, se calhar, todos nós gostávamos, é aquele jogo em que nós ganhamos sempre. Um jogo sério, este para ensinar crianças a gerir conflitos. Crianças, no fundo, são já pré-adolescentes de 12 anos a gerir os conflitos. Jogos de equipa, jogos de gestão. Este foi um projeto feito para Al Mansur, que é o desenvolvimento de um jogo que neste momento está online. Um jogo de estratégia. Não posso deixar de falar no caso do iChat. É um brinquedo que joga, pura e simplesmente joga xadrez connosco e reage ao que nós fazemos, no fundo com interação. Houve um desenvolvimento com a iDreams e finalmente aquilo que muitos de vocês queriam perguntar: então está bem, eu faço essa bonecada toda, vocês são os tipos que não fazem, que trabalham com
a bonecada toda, isso não é computação, isso não é informática, é sim senhor, e tem empregabilidade, ai sim, e tem bastante. Não se esqueçam que, apesar da crise, a área do entretenimento está a crescer. Os únicos que deixaram de fazer tanto dinheiro foram os cinemas. O resto está a crescer. E, portanto, todos estes nomes são apenas alguns com os quais vocês encontram empregabilidade e, além disso, alguns deles são empresas nas quais já são realizadas teses de mestrado do nosso grupo. Portanto, aqui isto é só uma pequena amostra. Ok? Pronto, e agora ficava à vossa disposição para perguntas que queiram fazer. Parece que também não há. Não é preciso? Vamos lá ver. O espetacular é o CG, é que dá o espetáculo. No que toca à geração de imagem. Mas a interação é importante. E se nós não tivermos uma interação coerente, uma interação fácil, é aquilo que eu já disse no princípio, podemos fazer coisas muito bonitas, ficamos a olhar para aquilo, sim, isto é ótimo, é lindo, mas não funciona. É, digamos, a diferença, que eu sempre digo, a diferença entre um produto que se vende e um produto que é admirado, mas deixado no caixote. Portanto, a interação é importante. E nós tentamos equilibrar as duas componentes. No fundo, se vocês olharem para o primeiro ciclo, CG e PM são as duas pernas sobre as quais nós depois construímos o resto do edifício. Quanto às instalações no TAGS e Alameda, multimédia, major só dá mesmo no TAGS Plano, certo? E mais? Epá, eu tenho uma resposta que não posso dizer em público. Ok. A questão é a seguinte. Vocês realmente, neste momento, sentem esse problema e há muita gente que diz, pois o Major, como o Major está no Tagus Park, eu não me dá jeito de ir ao Tagus Park, ou a chatice do shuttle, etc. Pois. No entanto, parte das coisas pode ser feita cá, como vocês sabem. Mas há uma outra coisa que eu diria também, que é quando nós vendemos um produto, se não estamos atentos ao mercado, o cliente pode ir para o outro lado. Mas o cliente hoje também tem uma coisa, que é a atenção, que todas as empresas gostavam ou estão a ter, que é a atenção ao cliente. Onde o cliente pode reclamar e pedir determinadas coisas. E agora já não digo mais. Está bem?